E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Luiz Mar e agora eu vou então corrigir a lista de exercício aqui, né, para vocês poderem estudar aí, ok? Então, vamos lá, né, gente? O primeiro exercício que vocês têm é da lista 5. Escreva um polinômio que tenha as condições solicitadas. Então, notem que aqui nós temos o seguinte, ó. Um trinômio onde o termo independente é um inteiro negativo. Então, notem que eu preciso de um trinômio. Então, para ser um trinômio, por exemplo, eu posso ter um simples a mais b menos 4. Então, notem que aqui eu tenho o a mais b, né, são as variáveis, e os termos dependentes, e o menos 4 é o meu termo independente. E eu tenho 3 termos, então eu tenho um trinômio. Tá? Poderia também ser algo do tipo x² mais 4xy menos 7. O importante é que eu tenha esses 3 termos e o termo independente, aquele que não tem letra, né, não tem nenhuma variável, seja negativo. Então, poderia ser qualquer coisa desse tipo. Já a letra B pede um binômio de uma variável e sem o termo independente, ou seja, né, tem que ter apenas uma variável, então pode ser alguma coisa como 3x² mais x. Aqui eu tenho um binômio, porque eu tenho 2 termos. O termo independente é aquele que não tem letra, né? Então nós não temos esse termo, então está corretíssimo. Um binômio de uma variável e sem o termo independente. Também poderia ser uma coisa assim, né? A ao cubo menos a, né? Poderia ser 3y ao cubo mais 2y. Então, teria que ser um binômio, né, de uma variável só. Já a letra C pede um monômio com as variáveis x, y. Poderia ser simplesmente xy. Aqui nós temos um monômio com as variáveis x, y. Poderia ser 3xy. Poderia ser 2x na quinta y quadrado. Então, qualquer monômio, um termo que tivesse essas duas variáveis, ok? A questão 2, né, ela pede o seguinte. Aqui nós temos a figura ao lado, representa a vista frontal de uma casa e observe e responda, né? Então, aqui temos a nossa casinha e pede, letra A, qual polinômio representa o perímetro do teto da casa? Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Então, aqui nós temos o teto da casa, nesse triângulo, né? E aqui nós temos, então, 4x mais 4x mais 2y. Então, esse vai ser o nosso perímetro do teto. Logo, 4x mais 4x mais 2y. O que vai dar, juntando os termos semelhantes, né? 4x mais 4x, 8x mais 2y. Então, temos o perímetro do teto da nossa casa. O outro exercício, ele pede para nós fazermos aqui, né? O proprietário da casa deseja pintar a fachada da casa. Para isso, é necessário saber a área que será pintada. Qual polinômio representa esta área? Notem que a fachada da casa, ela tem aqui uma porta e uma janela. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a fachada dessa casa será simplesmente todo esse retângulo, né, com exceção da porta e da janela. Então, se eu calcular a área desse retângulo maior aqui que eu estou pintando de verde, vocês vão notar, né, que eu vou calcular, quando eu calcular todo esse retângulo, eu vou, sem querer, estar calculando a área da porta e a área da janela. Então, para eu saber a área direitinho, eu tenho que calcular toda a área do retângulo maior, que é o verde, e descontar essa área da janela e essa área da janela e da porta. Como que nós vamos fazer isso? Bem simples, ó. Vamos primeiro calcular essa área verde, né? Então, notem que a área, eu vou chamar de área verde, Vzinho, é igual a, aqui temos um retângulo, ó, então nós temos base vezes a altura, né? Então, nós temos aqui, ó, 4x mais z vezes a minha altura, que é 4z. Então, essa seria a minha área verde se ela fosse toda verde. Então, fazendo os cálculos aqui, né, eu uso a propriedade distributiva. Então, 4x vezes 4z, eu vou obter aqui 16xz.
Lembrando que eu multiplico número com número e parte literal com parte literal. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Letras diferentes, eu só junto elas, né? E z vezes 4z, lembrando que aqui eu tenho z na 1 com z na 1. Então, 1z vezes 4z vai dar mais 4z. E o expoente 1 com o expoente 1, eu somo os dois, eu vou ter 4z ao quadrado. Então, aqui nós temos a nossa primeira área, que é a área verde. Porém, nós temos as áreas das portas e da janela, que é a parte amarela. Então, a área da porta vai ser a base da porta, que é esse pedacinho aqui, que mede x, o mesmo lá de cima, né? Certo? E x vezes 3z, obtendo aqui 3xz. Aqui sempre lembrando a minha dica que eu dei em aula, né? Colocar em ordem alfabética, porque fica mais fácil de verificar depois os semelhantes, né? Os termos semelhantes. A área da janela, então aqui eu já tenho a área total verde ali, né? Aqui eu tenho a área da porta e agora vamos fazer a área da janela, que também é base, que é 2z, vezes a altura, que é z, né? Temos a altura aqui da janela, obtendo assim 2z quadrado. Então notem que agora nós temos a área total aqui da fachada e agora a gente tem que descontar a área da janela e a área da porta. Então, para fazer isso, né, eu vou fazer aqui, ó, a área total vai ser igual à área verde menos a área da porta menos a área da janela. Ok, minha gente? Então, aqui vai dar, ó, a área verde é 16xz mais 4z quadrado menos a área da porta, que nós temos aqui, ó, 3xz, e menos a área da janela, que é 2z quadrado. Então, assim, nós vamos obter exatamente a área da fachada, né? Só o que eu pintei de verde mesmo aqui, né? Então, nós teremos aqui 13xz mais, porque eu vou juntar os termos semelhantes, ó, e 4z menos 2z vai dar mais 2z quadrado. Então, aqui nós temos a área total da fachada a ser pintada, né? E o exercício C pede o valor numérico dessa área, né, do item B, quando o x for igual a 13 e o z for igual a 2. Então, basta nós pegarmos a área total, que nós já temos a fórmula, 13xz mais 2z quadrado, e substituir o valor do x e o valor do z. Então, vamos ter 13 vezes x vezes z, mais 2 vezes o z ao quadrado. Fazendo as contas aqui, né, 13 vezes 3 dá 38, vezes 2 dá 39, vezes 2 dá 78. 2 ao quadrado, 4 vezes 2 dá 8, ou seja, vamos obter aqui 86, que vai ser a área da fachada para esses valores. Então, um exercício muito simples, né? Depois nós temos aqui, observe os segmentos de reta a seguir e escreva o polinômio que representa a medida AD. Bom, gente, aqui eu vou fazer a letra A desse lado, então aqui nós temos a letra A. Notem que para eu saber o tamanho de A até D, tudo isso aqui, eu vou ter que somar este valor de A até B, mais o valor de B até C, mais o valor, né, de C até D, no caso aqui polinômios. Então, o meu AD vai ser igual a, vamos colocar aqui, né, 2x mais 2, mais 3x menos 1, opa, pulou aqui, sistema, ok, menos 1, mais x quadrado, mais x. Somando os termos semelhantes, lembrando, né, que os termos semelhantes são aqueles que têm a parte literal igual, né? Nota então 2x mais 3x mais x, eu vou obter aqui o meu 6x. Depois nós temos mais 2 com menos 1, isso aqui vai me dar mais 1. E para finalizar, x quadrado, que não tem outro termo com x quadrado, então fica mais x quadrado. Sempre lembrando que para eu somar tem que ser termo semelhante, né? E eu não posso, para ser semelhante tem que ser letra e expoente iguais, né? E para fazer a questão B, notem que eu também quero saber a distância de AD, só que agora o meu AD é daqui até aqui, ou seja, de A até B eu tenho 10 AB. 10 AB. Descontando, então, menos o 3AB, que é essa distânciazinha aqui, eu vou conseguir só o que eu preciso, ó.
Então eu vou obter o 7AB. Ok, gente? Vamos agora para a questão 4. A questão 4 é: obtenha o polinômio reduzido e classifique em monômio, binômio, trinômio ou polinômio, né? Obter o polinômio reduzido, a gente vai ter que então juntar aqui os termos semelhantes. Então notem que eu tenho aqui x na quarta menos x na quarta. Isso eu vou obter então 2x na quarta. Depois eu tenho 2xy com mais 5xy. Eu vou obter então aqui o meu 7xy. X ao cubo só tem esse, então fica menos, é só copiar, não tem outro para juntar. E o mais 4 com menos 3, eu vou obter o mais 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 termos, então nós temos um polinômio. Ok, minha gente? Certo. Agora, eu tenho aqui 5A mais A. 5A mais A, eu vou obter aqui o meu 6A. Depois, 6B, notem que eu não tenho outro B sozinho, então eu vou só copiar ele, mais 6B. Depois, mais 3 com menos 10, eu vou obter menos 7. Né? E eu tenho menos AB com mais 11AB, né? Meus termos semelhantes, então eu vou obter aqui mais 10AB. Lembrando que sinais diferentes, eu subtraio o maior do menor e deixo o sinal do maior. E depois, para finalizar, eu tenho menos b quadrado, que eu não tenho outro semelhante, então fica assim. Tenho 5 termos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Novamente, eu tenho um polinômio. Ok, pessoal? E agora, vamos lá, né? Notem que eu tenho 2 mais 3 e menos 5 como termos independentes, né? Eles estão 2 mais 3 é 5, com menos 5 dá 0, eu posso cortar esse cara. Depois nós temos menos x quadrado com menos 6x quadrado, eu vou obter menos 7x quadrado. E depois nós temos 5x na quinta, menos 7x na quinta, isso dá menos 2x na quinta. Com menos 2x na quinta, eu vou obter menos 4x na quinta. Tá? Então aqui nós obtemos um binômio, né? Temos dois termos, então binômio. Ó, dois termos, um termo, outro termo. Então esse foi o exercício número 4. Agora fazendo 5, identifique o grau do polinômio, né? O grau do polinômio é sempre o maior expoente. Então qual é o grau aqui do primeiro polinômio A? Né? É o 3. Então o grau do polinômio aqui da alternativa A é igual a 3. Né? Ele também pede para eu escrever da forma completa. Lembrando que a forma completa é o seguinte: se o polinômio tem grau 3, ele tem que ter o grau 2, 1 e 0. Então, para a forma completa, eu vou ficar com 4x ao cubo, mas, como eu não tenho um x quadrado, eu vou adicionar 0x quadrado. Lembrando que o 0 não vai alterar nada, né? Mais x, que é o que eu tenho aqui, que é o meu grau 1, vocês podem colocar o número 1 se vocês assim desejarem, e menos 5, que é o meu grau 0. Lembrando, né, que o termo independente, é o mesmo termo de grau 0, né? Tudo porque menos 5 é igual a menos 5 vezes x na 0. X na 0 vale 1, né? Então por isso que ele não precisa aparecer. Bom, depois nós temos aqui o grau do polinômio da alternativa B, que é igual a 5, porque é o maior expoente, né? E para ficar completo, ele tem que ter o grau 5, 4, falta o 3, 2 eu tenho, 1 e 0. Então vai ficar 2x na quinta, grau 5, menos x ao 4, grau 4, mais 0x ao cubo, grau 3, mais x quadrado que eu tenho, mais 0x na 1, mais o próprio 0, que é o termo independente. Né? E a letra C, ela é de grau 4, então podemos verificar aqui o grau 4. E o polinômio completo é o grau 4, temos que ter o grau 3, que não aparece ali, então tem que acrescentar 0, o grau 2, o grau 1 e o grau 0, que é o termo independente, nós temos que é o 2. Então esse foi o exercício número 5, muito simples, né, minha gente? No colégio pitagórico, a mensalidade é calculada de forma diferente. São R$300 fixos, ou seja, não depende de nada, vou pagar independente do que aconteça, mais R$30 por falta e R$50 por advertência. Qual polinômio representa a mensalidade? Como são R$300 fixos, eu vou ter aqui R$300 independente, mais R$30 por falta eu vou chamar de x,
mais 50 reais por advertência, que eu vou chamar de Y. Então notem que o meu X são as faltas, só para a gente organizar melhor, e o meu Y são as advertências. Ok, minha gente? Certo, gurizada? E a letra B, qual o valor numérico da mensalidade se no final do mês um aluno tiver 6 faltas e 2 advertências? Bom, teremos 300 reais mais 30 reais por falta, então 30 vezes 6, que é o meu X, e o Y aqui é igual a 2, então mais 50 vezes 2. Resultado, 300 mais 180 mais 100 reais, resultado disso, 580 reais de mensalidade nesse mês. Tá? A questão 7 é considere o polinômio abaixo e calcule o que se pede. Né? Então notem que aqui nós temos o polinômio A e o polinômio B. Para fazer A mais B, basta copiar, então 5x ao cubo menos 2x mais 3, mais, como eu tenho mais, gente, aqui é uma coisa interessante, né? Mais com menos dá menos, então eu posso apagar esse mais aqui, posso apagar esse mais, né? E como mais B, e aqui é menos, fica menos 5, é só copiar o B. Mais 3x quadrado, mais x, mais 4. Juntos termos semelhantes, então, 5x ao cubo menos 5x ao cubo, aqui dá zero. Então eu posso ignorar esse cara, cortar ele. Menos 2x com mais x dá menos x. Depois, mais 3 com mais 4 dá mais 7. E 3x ao quadrado mais 3x quadrado. Não tem termo semelhante, então fica assim a resposta. Né? E olha agora que coisa fácil, né? A mais B deu esse cara aqui então. E B mais A é a mesma coisa que A mais B, logo é igual. Né? Então a ordem das parcelas não altera o resultado. Então já fiz aqui a minha letra B, olha que fácil. Agora, A mais B mais C também é fácil, por quê? Eu já tenho o A mais B do exercício anterior, ó. Então eu vou só copiar ele, ó. Menos x mais 7 mais 3x quadrado. Mais o C. Quem é o C? Olha lá, ó. 5x quadrado mais 3x menos 5, né? Então aqui, ó, nós temos a nossa letra C, tá ok? Então só copiei ela ali, ó. Continuando com as minhas contas, né? Menos x com mais 3x, termos semelhantes, 2x. Depois, 7 com menos 5, menos 2. E 3x quadrado com 5x quadrado mais 6x quadrado. Ok, pessoal? Então, muito fácil, muito simples, tá? Agora, o B mais C mais A, o que vai dar aqui? O B mais C mais A. Eu vou obter aqui a mesma coisa que A mais B mais C. Então, se essa aqui é a resposta para A mais B mais C, o B mais C mais A, eu só fiz a propriedade comutativa, né? Eu só troquei eles de lugar, tá ok? Então, é a mesma resposta. Ok? Muito fácil, gente, muito simples. Continuando, agora nós temos aqui a letra E. A letra E é A menos B, então eu vou copiar o A, 5x ao cubo, menos 2x mais 3, né? Menos, aqui eu abro parênteses, porque agora eu tenho um negativo, menos 5x ao cubo, então como aqui é menos, ó, eu vou colocar entre parênteses o que vem depois. Tá? Mais 3x quadrado, mais x, mais 4. Né? Então eu vou agora, esse menos que está aqui na frente, ele vai trocar o sinal de todo mundo, eu vou ter um polinômio que a gente chama de oposto, né? Então eu vou ter 5x ao cubo, menos 2x mais 3, mais 5x ao cubo, que vai trocar de sinal, menos 3x quadrado, menos x, menos 4. Resolvendo, né, eu vou obter aqui, então, 5x ao cubo menos 5x ao cubo, eu vou ter 10x ao cubo, certo? Menos 2x com menos x dá menos 3x. Mais 3 com menos 4, menos 1. E menos 3x quadrado vai dar menos... Vou arrumar aqui que eu errei o sinal. Acontece, né? O professor também se equivoca. 3 menos 4 dá menos 1. Então notem que essa aqui é a minha
resposta. Ok, gente? É só arrumar aqui. Menos 1 já tinha colocado. E menos 3x², né? Então deixa eu só arrumar aqui. Deu um chute aqui no Word. Aqui. Então aqui, gente, ó, menos 3x², né? Certo? Então essa é a minha resposta. Tá ok? Tudo certinho. Bom, agora o que nós vamos fazer? Ó? Eu tenho B menos A. Notem que B menos A é o oposto de A menos B. Então é só inverter o sinal. Então esse cara aqui vai dar menos 10x² mais 3x mais 1 mais 3x². Exatamente o oposto do de cima. Né? Lembrando que quando eu faço, né, por exemplo, menos 2 mais 4, ou melhor, quando a gente faz, né, 4 menos 2, eu tenho 2. Quando eu faço 2 menos 4, eu tenho o oposto, menos 4. Então foi o que aconteceu aqui no E e no F. Já A mais B menos C, a gente pode fazer assim, ó. O A, eu vou copiar ele, então 5x², né, menos 2x mais 3, mais B menos C. O B menos C, eu vou ter que copiar o B, obviamente. Então, deixa eu mostrar aqui o B para vocês, porque ele saiu da tela. Então, o B nós temos menos 5x² mais 3x² mais x mais 4 menos o C. Menos o C, eu posso fazer como eu fiz aqui, de colocar entre parênteses ou já trocar o sinal. Então, eu vou fazer isso. Menos C. O menos C é o oposto do C. Então, aqui eu tenho mais, mais e menos. Então, aqui vai ficar o contrário. Menos 5x² menos 3x mais 5, o oposto do C. E agora eu resolvo essas contas, né? Ó, eu vou ficar com 5x² menos 2x mais 3. Agora eu vou resolver o parênteses. Menos 5x², não tem outro semelhante, então só copia. 3x² com menos 5x² dá menos 2x². Depois, x menos 3x dá menos 2x. E 4 mais 5 dá 9. E agora eu resolvo, né? 5x² menos 5x², eu posso cortar. Menos 2x com menos 2x dá menos 4x. Menos 3 com mais 9 dá mais 3 com mais 9 dá mais 12. E aqui sobrou o meu menos 2x². Então essa é a resposta, né? Certo? Eu vou só destacar a resposta aqui para vocês saberem qual é. E agora, A menos B mais C, eu vou ter que fazer o A, né? E aqui tem uma coisa interessante que eu posso fazer, que é o seguinte, ó, notem que aqui eu tenho A menos B menos C. Eu posso distribuir esse sinal de menos. O que vai acontecer aqui? Eu já tenho A menos B, né? Porque eu já fiz ele lá em cima, ó. O A menos B é essa resposta aqui, ó. É a letra E, né? Então eu não preciso fazer tudo de novo, ó. A menos B. Então, quem é o A menos B? É 10x² menos 3x menos 1 menos x². Então, só copia aquela resposta ali. Isso aqui está aqui. Ó. Então, vamos lá. Vai ficar A menos B. Então, vai ficar 10x² menos 3x menos 1 menos 3x² menos o C. Menos o C, né, a gente pode copiar direto, que nem a gente fez aqui nesse pedacinho, ó. Porque aqui nós tínhamos o menos o C aqui, ó. Isso aqui é o menos o C que a gente fez anteriormente. Então eu vou ter aqui, ó, menos 5x² menos 3x mais 5. Então eu vou ficar com 10x², não tem outro x², então fica 10x². Menos 3x com menos 3x dá menos 6x. Depois eu tenho menos 1 com mais 5 dá mais 4. E 3x² com menos 5x² dá menos 8x². Então nós temos essa resposta. Ok, pessoal? E agora vamos para o próximo, né?
O próximo exercício, número 8, é para fazer as multiplicações, né? Então, notem, A vezes B. Eu vou pegar o A, esse aqui é importante que vocês coloquem sempre entre parênteses para não se perder nas contas. Então, o A, x ao cubo menos 2x, vezes o B, menos 2x ao cubo mais x mais 4. Tá? E aqui eu vou usar a propriedade distributiva, né, gente? Então, vamos lá, ó, a propriedade distributiva. Esse cara vezes esse, depois esse vezes esse, e depois esse vezes esse. Tem que distribuir todo mundo. Então, vai ficar aqui, x ao cubo vezes menos 2x quadrado vai dar menos 2x na sexta. Depois, x ao cubo vezes x na 1, que é o que eu tenho aqui, né? Eu vou ficar com mais x na quarta. Depois, x ao cubo vezes 4 vai dar mais 4x ao cubo. E agora, eu vou fazer aqui menos 2x vezes 2x ao cubo. Então, vai dar menos, com menos dá mais. Então, menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. X vezes x ao cubo dá x na quarta. Depois, eu vou ter menos 2x vezes x. Eu vou obter, então, aqui menos 2x quadrado. E, para finalizar, menos 2x vezes 4. Né? E assim, obtendo, então, o menos 8x. Notem que eu tenho dois termos semelhantes aqui. Então, a resposta vai ficar menos 2x na sexta, mais x na quarta, com mais 4x na quarta, mais 5x na quarta. Né? Mas aqui eu estou sozinho, então fica 4x ao cubo, menos 2x quadrado, não tem termo semelhante também, e o 8x mesma coisa. Então, aqui temos a nossa resposta, ok? De A vezes B. E o B vezes A, a ordem dos fatores, não altera o produto, é igual à letra A. Então, aqui nós também temos a resposta tanto da letra B quanto da letra A. Olha que legal, né? Depois nós temos o B vezes o C. O B vezes o C é muito simples, né? O B é menos 2x ao cubo, mais x mais 4, que multiplica o C. Quem é o C? 4x quadrado. Usando a propriedade distributiva, nós vamos distribuir todo mundo aqui para cima do 4x quadrado, né? Então, nós vamos obter aqui, ó, menos 8x na quinta, porque eu somos expoentes, mais 4x na quarta, ao cubo, né? Então, 4x ao cubo. Por que 4x ao cubo? Porque aqui eu tenho x na 1 vezes x quadrado. Então, eu vou somar os expoentes. E 4 vezes 4x vai dar mais 16x quadrado. Então, essa é a minha resposta do B vezes C. Fazendo aqui o meu A vezes o C, vou copiar o A aqui, mesma coisa. Então, vai ficar x ao cubo menos 2x menos, que multiplica o C, 4x quadrado. Usando a propriedade distributiva, eu vou ficar com 4x na quinta, menos 2 vezes 4x dá menos 8x ao cubo, porque aqui é o 1 mais 2. Então, tem o A vezes o C. Pessoal, então fazendo agora aqui, continuando, temos o C vezes o D. Lembrando que o C, né, vocês têm na folhinha de vocês aí, é 4x quadrado vezes o C, que é menos x mais 2, está aqui, né? Ó, aqui nós temos o nosso D, menos x mais 2. Fazendo as contas, então, eu vou obter 4x vezes x quadrado vezes menos 1x na 1, vai dar menos 4x ao cubo, e vezes 4x quadrado vezes mais 2 dá mais 8x quadrado, e acabou. E agora eu tenho que fazer, né, 4c vezes D, BC vezes D. O BC nós já temos, né? Então, lembrando aqui que nós já temos o nosso BC. Ó, o BC está aqui, menos 8x na 5, mais 4x ao cubo, mais 16x quadrado, né? Que multiplica o nosso D, que é menos x mais 2. Realizando as contas, né, pessoal, que vai dar uma conta um pouquinho maior. Então, esse primeiro termo vezes o primeiro termo, onde eu vou obter aqui, ó, mais 8x na sexta, porque eu somo os expoentes, né? O expoente aqui é 1, então eu tenho que somar com aquele 5. Depois eu tenho
8x na quinta vezes 2, onde eu vou obter também aqui, né, o meu menos 16x na 5. Depois eu tenho 4x ao cubo vezes também esses dois termos, eu tenho que fazer essa multiplicação. Lembrando que a multiplicação ela distribui todos os termos do primeiro com todos os termos do segundo. Então 4x ao cubo vezes menos x dá menos 4x na quarta. E 4x ao cubo vezes 2 mais 8x ao cubo. E por último, não menos importante, menos 16x ao cubo e 16x quadrado vezes 2 mais 32x quadrado. Notem que aqui eu tenho termos semelhantes, os quais eu posso agrupá-los, né? Então a minha resposta final aqui vai ser 8x na sexta, menos 16x na 5, menos 4x na quarta, menos 8x ao cubo, porque eu vou juntar esse amarelo aqui, né, porque são semelhantes, mais 32x. Ok, gente? Então esse foi o exercício número 8. Depois nós temos o exercício número 9, onde eu tenho que escrever a área desses polinômios, dessas bandeiras, né? Então foi colocado um polinômio aqui em cada bandeira, exatamente para vocês efetuarem esses cálculos, né? Então vamos lá. A área, lembrando, é base vezes altura nos retângulos. A altura aqui são 3x, porque eu tenho x mais x mais x. Então a área da bandeira da Alemanha vai ser 2x mais 1, que multiplica 3x. Usando aqui a propriedade distributiva, né, nós vamos obter 6x quadrado mais 3x. E acabou. Depois a bandeira da França nós temos aqui assim, uma conta um pouquinho maior, 3x mais 2y mais z, que é essa base. Eu somo ela, né, e multiplica por x quadrado mais x. Assim, efetuando os cálculos, vamos obter 3x ao cubo mais 3x quadrado, né? Então esse aqui vezes o primeiro e esse aqui vezes o último. Depois 2y vezes x quadrado, vou obter 2xy, x quadrado, mais 2xy, então eu vou fazer vezes 2y vezes x, mais z vezes x quadrado, dá x quadrado z, e mais xz, que é o meu z vezes o x. Esse aqui deu um pouquinho maior, um pouco mais feia a resposta, digamos assim, mas deu para fazer, né? Já a bandeira da Dinamarca, né, eu vou ter aqui, a minha base, que vai ser 3x mais y mais 5x, eu vou ter então 8x mais y de base, vezes a altura, que vai ser 6x mais y, porque aqui eu tenho 3x mais 3x, dá 6x, mais o meu y. Efetuando os cálculos aqui, vai ficar 8x vezes 6x, eu vou obter aqui o meu 48x quadrado, né? Depois, 8x vezes y mais 8xy, y vezes 6x mais 6xy, lembrando de colocar em ordem alfabética, e y vezes y mais y ao quadrado. E aqui tem uma coisa interessante, né? Porque nós temos dois termos semelhantes novamente. Então aqui, pessoal, vocês me desculpem a bagunça, digamos assim, né? Mas a resposta aqui vai ficar 48x quadrado mais 14xy, que eu vou somar os semelhantes, mais y quadrado, ok? Bom, e a bandeira da Rússia? Vou fazer em azul aqui para não misturar as coisas, né? Bandeira da Rússia, eu vou fazer o cálculo aqui. Eu vou ficar com a base, que é 4y menos 3, vezes 3y, né? Porque é a altura aqui que eu tenho, 3y. Então vai dar 4x vezes 3y. Desculpa, aqui é y, né, gente? 4y menos 3. Então vai ficar 12y quadrado, então esse vezes esse, e o segundo vezes esse primeiro vai dar menos 9y. Então aqui nós temos o polinômio que representa a área da bandeira russa. E o último exercício, não menos importante, né? Na imagem a seguir temos uma construção na forma de um paralelepípedo com o teto no formato de uma pirâmide. Então ele quer saber o volume total desse cara. Gente, o volume total, notem que a gente aprendeu em aula a calcular o volume do paralelepípedo, ou seja, que é comprimento vezes profundidade vezes altura.
A pirâmide a gente não sabe, então o volume está prontinho aqui. Então eu vou calcular o volume do paralelepípedo e vou somar com o volume do teto. Então o volume do paralelepípedo é igual a 5x mais 2, que multiplica x quadrado, que multiplica 3x. Aqui eu vou copiar 5x mais 2, porque eu vou fazer esses dois primeiro. Então x quadrado vezes 3x vai dar 3x ao cubo. 5x vezes x ao cubo, né, eu vou obter aqui o meu 15x na quarta. Mais 3x ao cubo vezes 2, mais 6x ao cubo. Ok, temos este carinha aqui. Agora, para fazer o volume total, vai ser o volume do paralelepípedo menos o volume do teto, que é esse carinha que nós temos aqui. Então, eu vou ficar com 15x mais, né, gente? Porque eu estou somando eles, né? Então, mais o volume do paralelepípedo mais o volume do teto. Então, vai ficar 15x na quarta, mais 6x ao cubo, mais 3x ao cubo, menos x quadrado. Somando os termos semelhantes, que são esses dois, eu vou ter 15x na quarta, mais 9x ao cubo, menos x quadrado. E essa é a nossa lista 5, né, gente? Então, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Ok?